Olá pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo, dessa vez uma sequência para trazer alguns exemplos, né, sobre os cálculos das estatísticas de localização e de dispersão que nós acabamos de ver em vídeos anteriores. Nesses vídeos a gente vai usar a ferramenta da planilha eletrônica para já explicar um pouco como é que você usa a planilha eletrônica e também exemplificar o uso, o cálculo especificamente usando as fórmulas que nós utilizamos. Primeiro para estatísticas de localização, depois para estatísticas de dispersão e em seguida vamos fazer os mesmos exemplos com as distribuições de frequência, ok? Então vamos nessa. Bom, primeiro eu queria dizer que a gente vai estar usando alguns exemplos dessa lista que eu disponibilizei para vocês, né, que é a lista de exercícios número 2, relativa ao capítulo 6 do livro do Montgomery, certo? Que é o livro que a gente está adotando aí como referência. E agora, nesse momento, nós vamos fazer o exercício de número 3, que é esse daqui, né? Os dados representam aí a altura em centímetros de estudantes em uma amostra de 40 alunos, tá? Responda as questões a seguir usando os dados fornecidos. Se necessário, considere que. Aí ele deu aqui duas informações, né? No caso, a soma dos dados, o somatório de xi e o somatório do xi ao quadrado, ou seja, a soma dos dados quadráticos, a soma dos dados ao quadrado, certo? E aqui são os dados, e aí ele vem aqui pedir para fazer tabela de distribuição de frequências, achar um valor aproximado para a média. A gente vai aos poucos fazendo todos esses itens, mas agora, nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer é simplesmente pegar esses dados, jogar na planilha eletrônica e fazer os cálculos das estatísticas de localização. Depois a gente vai fazer as de dispersão, o diagrama de distribuição de frequências, e aí sim a gente pode responder as perguntas facilmente, ok? Então vamos lá. Bom, esse software é o LibreOffice Calc. Ele é muito parecido com o Excel, tem a mesma pegada do Excel, praticamente os mesmos comandos, sendo que é uma plataforma de software livre e, portanto, eu prefiro utilizar do que o Excel. Depois eu posso mostrar também como funciona no Planilhas do Google, tá? Que é uma ferramenta muito bacana por ser colaborativa e online, né? Mas todas elas são muito parecidas, então quem consegue fazer as coisas aqui, pelo menos os cálculos básicos, vai conseguir em qualquer uma. Depois tem pequenos detalhes, principalmente na parte gráfica, que pode mudar de um para outro, mas a gente vai ver isso com calma. Primeiramente vamos ver aqui no Calc como é que funciona. Transportei para cá aquela tabela de dados daquela questão, né? São 40 números relativos à altura em centímetros de alunos, tá? Primeira coisa, eu vou calcular a média, né? Para calcular a média, a gente precisa fazer a soma e dividir pelo número de amostras. Então, em cada um desses itens, eu vou fazer na força bruta, digamos assim, eu vou calcular realmente usando a fórmula, né, que é necessária para calcular aquela estatística, e depois eu mostro o comando do programa aqui, da ferramenta, para que vocês saibam fazer de uma forma mais automática. Mas que a gente saiba o que é que está sendo feito dentro da formulazinha. Então nós temos, na verdade, várias células aqui, cada célula tem um endereço único, né, que é dado pela letra que representa a coluna e o número que representa a linha, né? Por exemplo, essa célula onde eu estou marcado aqui é a célula A7, né? Essa daqui é a célula J4, onde está o número 167, e a gente vai ver que ele aparece aqui também na linha de comando, na linha de entrada, onde eu posso digitar coisas. Uma célula ela pode conter informações numéricas, texto, fórmulas, vários tipos de informação, né? Nesse caso são informações numéricas, tá? E aqui, para eu calcular o meu valor médio, a minha média, tá? Eu vou colocar aqui, escrever a palavra média, na verdade é apenas um texto. Eu estou colocando texto dentro desse campo, né, da célula A8. E aqui eu vou colocar o valor numérico, eu vou calcular realmente a média. Para eu calcular a média, eu preciso da soma. Então eu vou colocar aqui, soma igual. De novo, isso é um texto, não é uma fórmula. A fórmula vem aqui, tá? Eu vou colocar igual, soma. A diferença é que quando eu fiz soma igual, ele entende como um texto. Quando eu começo usando o igual, ele já entende que isso aqui é uma fórmula e soma é uma das funções embutidas, né, do software. Ele até coloca aqui outras funções que começam também com as mesmas letras, tá?
e tem ainda outras que não estão aparecendo, mas eu posso usar o menu de ajuda para procurar. A minha função é simplesmente somar esses dados. Então eu vou abrir aqui um parênteses e colocar os dados. Eu marco, né, desde a célula A1 até a célula J4. Eu faço A1, dois pontos J4, e esse é o argumento da minha função. Eu fecho a função e agora, quando eu der Enter, ele vai simplesmente devolver a soma dos números que estão nessas células aí, que deu 6.950. Vocês vão lembrar, é exatamente o número que estava lá no enunciado da questão, 6.950 aqui, tá certo? Então, voltando para cá, eu também preciso do número de amostras. A gente já sabe que o número de amostras é 40, né? Isso foi dado aqui na questão, tá certo? Mas eu sempre gosto de mostrar como que a gente pode fazer para calcular isso usando a ferramenta, porque em alguns casos você pode ter um número muito elevado de amostras e querer, ou essas amostras podem estar variando de número, né? E aí você pode querer ter uma planilha mais automática. Então eu vou colocar aqui número de amostras e eu vou digitar bem aqui a função conte num. Ele vai contar quantos números eu tenho dentro do intervalo que eu vou colocar como argumento dessa função, ok? Então, continue, ele vai devolver 40 números. O legal é que se eu vier aqui, por exemplo, tirar esse número, tá? Tanto ele atualiza a soma, como ele atualiza o número de amostras, né? Agora eu tenho 39 amostras e a soma deu isso aqui, tá? Mas eu vou voltar para ficar com o número original. Meu valor médio, evidentemente, nada mais é do que a soma das amostras dividida pelo número de amostras. Então, ao invés de colocar o número explicitamente, eu vou colocar B9 dividido por D10, onde o resultado que ele vai jogar aqui nessa célula é o valor que tiver na célula B9 dividido pelo valor que tiver na célula B10. No nosso caso, é a soma dividido pelo número de amostras, e eu tenho aí uma média de 174, ok? Se a gente quiser tirar a prova, né, já para conhecer a função estatística da plataforma aqui do Calc, né, eu vou usar a fórmula média, a função média. Veja que nós temos outras funções que começam com média, outros tipos de média. No nosso caso, é simplesmente média dos números que estão nesse intervalo de A1 até J4. Ok? E aí ele me devolve exatamente o mesmo valor, mostrando que o meu cálculo realmente estava correto. Ok? Essa é a primeira estatística de localização aqui que a gente estudou, né? A segunda foi o quê? A mediana, certo? Para trabalhar com a mediana, a gente precisa lembrar que ela é o número central, o ponto central das amostras. Em outras palavras, eu precisaria organizar essas amostras em ordem crescente. Se elas estivessem numa coluna ou numa linha, seria relativamente fácil. Eu poderia pedir aqui nos dados para organizar em ordem crescente, ok? Na verdade, eu posso fazer isso aqui também, mas eu prefiro utilizar outros comandos para fazer isso, tá? Então, o que a gente precisa saber? Que com 40 amostras, o ponto central ele vai estar logo após a 20ª amostra. Ele é um ponto entre a 20ª e a 21ª. Se você está em dúvida, sempre lembra que a posição da mediana ela vai ser o n, no nosso caso o n é 40, mais 1 dividido por 2. Certo? É sempre isso, n mais 1 dividido por 2. Isso vai dar 20,5, 20,5, ou seja, a minha mediana está no meio do caminho entre a amostra de número 20 e a de número 21, considerando um rol, ou seja, amostras em ordem crescente. Em outras palavras, eu preciso saber quem é a 20ª maior amostra e a 21ª maior amostra, e a partir daí tirar um valor médio das duas. É isso que eu tenho que fazer. Como eu não estou organizando elas em ordem crescente, eu vou usar um comando, que é o comando menor. Ele vai me devolver a 40ª menor amostra, tá certo? Então, primeiro eu vou dar os dados para ele, eu vou dizer, olha, pegue esses dados aqui e me devolva a menor amostra de ordem, qual ordem? 20, né? Então, a primeira menor amostra seria, eu colocar um 1 bem aqui, ele vai me devolver a menor amostra, a segunda menor amostra, a terceira, no caso eu quero a 20ª menor amostra, ok? Depois eu vou fazer a mesma coisa com a 21ª, eu vou somar a 20ª com a 21ª. Então fica menor, eu marco de novo os mesmos dados,
e coloco 21, tá? E aí eu vou tirar uma média delas. Eu vou colocar um parêntese aqui no começo e aqui no final, para poder somar as duas, e o resultado disso vai ser dividido por 2, ok? Então agora eu tenho uma formulazinha que é a amostra de número 20 no rol, ele vai olhar para os meus dados, pegar a 20ª amostra, olhar para os meus dados, pegar a 21ª, soma as duas e divide por 2. Então a minha mediana deu 173, bem próximo inclusive da média, né? Se a gente quiser ter certeza, né, de que realmente fizemos o cálculo correto, a gente pode usar a função do Excel med, tá? Simplesmente coloca med, marca os dados e ele vai fazer tudo isso automaticamente, já me devolve 173, deu certo, né? Então era isso aí, a mediana. E a última estatística de localização que a gente estudou foi a moda. A moda é o valor que mais se repete, né? O valor de amostra que aparece com mais frequência. Nesse caso, a gente teria que contar quantas vezes cada um desses números aparece. Para não ter que fazer isso, a gente usa simplesmente a função modo, certo? Aqui a gente vai direto na função do Excel ou do Calc, né, que devolve diretamente a moda, tá? No caso, 166 é o número que mais se repete, tá certo? Se eu quiser saber quantas vezes esse número aparece, eu vou fazer conte se, tá? Eu vou fazer uma condição. Eu vou dizer, olhe para esse intervalo aqui, então dentro desse intervalo, se o número for igual a 166, então eu vou apontar aqui para a célula B14, onde está o 166, tá? Então o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai contar se ele encontrar algum número igual a 166, dentro desse intervalo. Então o resultado disso aqui vai ser a contagem de quantas vezes aparece o 166 no meu conjunto de dados. São 4 vezes que aparecem, ok? Então essas foram as principais estatísticas de localização que a gente estudou. A gente estudou também a média aparada, mas a média aparada ela seria simplesmente você eliminar menores e maiores amostras. Por exemplo, eu poderia usar a função menor, né, ou maior para eliminar amostras do meu somatório, tá? E a partir daí somar só 38 ou só 36 amostras, né? Eliminando as mais extremas das duas pontas e depois dividir pelo número de amostras que restaram, ok? Mas eu não vou fazer isso aqui, eu vou dar continuidade desse vídeo aqui, numa segunda parte onde a gente vai calcular as estatísticas de dispersão, beleza? Até já então.